violação dessa trégua. Lori, você acredita que esse cessar-fogo vai durar, vai se manter, ou ele já começa ali com algumas questões, com algumas fragilidades? Bom, ele é muito precário, né? Porque ele foi acertado diretamente entre os governos de Israel e do Líbano, que por sua vez não tem como controlar o Hezbollah, né? O Hezbollah é militarmente mais forte do que o exército libanês, e se o exército libanês tentasse, por exemplo, desarmar o Hezbollah, como Israel deseja, isso terminaria numa guerra civil no Líbano. Agora, certamente, pelas reações do Hezbollah e do Irã, a gente percebe que isso foi acertado por cima também. Ou seja, que nas negociações entre Estados Unidos e Irã, isso entrou em pauta porque está havendo negociações indiretas por meio do Paquistão. E isso entrou em pauta e os Estados Unidos, então, conseguiram acertar com o Irã que exigisse que o Hezbollah cumprisse esse cessar-fogo. Mas é um cessar-fogo precário por causa da presença das forças israelenses no sul do Líbano. Tropas israelenses estão lá e o Netanyahu falou em criar uma zona de segurança, como aquela que existiu entre os anos 80 e o início dos anos 2000, naquela faixa que vai do rio Litânia até a fronteira com Israel, que são 30 quilômetros ali, são 1.000 quilômetros quadrados que tem essa área. E o Hezbollah, ele surgiu, ele nasceu para resistir exatamente contra isso, né? No início dos anos 80, quando Israel invadiu o Líbano e estabeleceu essa zona de segurança ao retirar suas tropas de Beirute. Naquele caso, era para expulsar as forças da Organização de Libertação da Palestina. E Yasser Arafat, então, se exilou na Tunísia naquele momento. Bom, então, para que primeiro, ele é precário, porque esse contato que existe entre as forças israelenses e as forças do Hezbollah corre muito risco de levar a atritos, a combates, né? Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque depende do curso das negociações entre Estados Unidos e Irã. Irã está usando isso como uma carta, né? E por isso o Irã, na sexta-feira, liberou o trânsito no Estreito de Hormuz, exatamente como contrapartida por essa concessão, as concessões que estão sendo feitas e ao fato de Israel, então, se comprometer com esse cessar-fogo. Então, a gente está diante de negociações que estão em curso e que são negociações que, além das palavras, da troca de mensagens, que também mudam as situações no terreno. São concessões que vão sendo feitas dos dois lados. Américo, a gente está falando sobre um governo que é muito fragmentado do Líbano, né? Então, entre os sunitas, os xiitas e os cristãos, e o Hezbollah, que inclusive tem assentos no parlamento libanês, né? Então, muita gente acha que é apenas um grupo armado, né? Mas ele tem uma certa organização ali, faz parte, inclusive, do parlamento. Como você acha que o governo libanês vai cumprir ou não vai essa medida aí que foi prevista também nesse acordo de cessar-fogo de tentar combater o Hezbollah? E mais que isso, né, em 2008, quando houve aquela crise política entre Hezbollah e também o governo libanês, isso quase levou o país a uma situação de guerra civil, né? Você acha que uma situação parecida pode voltar a ser criada se de fato o governo libanês tentar agir de forma mais incisiva com o Hezbollah? O governo libanês nem tem como agir de uma forma mais incisiva, mas antes até disso eu queria já pedir desculpas antecipadamente, que como você lembrou, Pri, eu estou aqui a caminho da Alemanha, no aeroporto de Madrid, é possível que a gente ouça barulhos aqui do saguão, anúncios de voo, essas coisas. Mas voltando ao ponto, já com as devidas desculpas antecipadas colocadas. O governo libanês não tem como encarar, não tem como enquadrar, não tem como desarmar o Hezbollah. Essa própria divisão que você colocou muito bem, dos grupos étnicos e religiosos, as divisões que você tem ali, religiosas, basicamente no Líbano, são inclusive consagradas na Constituição do país. Foi uma das formas de se acabar
com a longa guerra civil que devastou o Líbano. A Beirute era conhecida antes da Guerra Civil como a Paris do Oriente Médio, é um país democrático em relação a vários outros, enfrentou uma grande guerra civil e depois a própria Constituição do país dividiu ali as áreas de poder de acordo com esses grupos que estavam representados, inclusive, na época da Guerra Civil. E o Hezbollah, como você colocou também, é um grupo político, social, representa uma parcela significativa da sociedade libanesa, é reconhecido como tal e também tem uma milícia militar. Essa milícia é que é considerada por muitos países, por exemplo, como uma organização terrorista e é mais forte, mesmo com as dificuldades que teve aí recentemente, com tudo que sofreu na guerra com Israel e todas os equipamentos que perdeu, ainda é mais forte que o exército do Líbano, que é um exército muito enfraquecido também, dividido. Não existe como fazer esse processo de esperar que o governo libanês enquadre o Hezbollah. Por isso, como o Lorival escreveu bem, houve esse acerto por cima. Um acerto em que os Estados Unidos deram uma ordem para o governo israelense do Benjamin Netanyahu interromper os ataques contra o Líbano. O Irã deu uma ordem também para o Hezbollah, que é muito próximo do regime iraniano, suspender também os seus ataques. Agora, infelizmente, esse é um cessar-fogo que tem os dias contados. Não vai durar muito tempo. Posso afirmar isso categoricamente. O último cessar-fogo que nós tivemos entre o Hezbollah e Israel foi rompido centenas de vezes pelos dois lados. Então a gente pode até ver o fim dessa parte mais aguda da guerra, com bombardeios incessantes de Israel sobre várias partes do Líbano. Também os ataques do Hezbollah podem diminuir contra o norte de Israel, mas é um acordo que infelizmente tem tudo para não ser respeitado. Vamos a uns pontos aí que mostram a fraqueza desse acordo e por que eu acredito que ele não vai ser respeitado integralmente. Em primeiro lugar, Israel se reserva o direito de atacar o Líbano e atacar, em tese, o Hezbollah, mesmo se sentir ameaçado por alguma possibilidade de ataque do Hezbollah. Então, qualquer tipo de ação que o exército israelense acreditar que seja uma provocação, eles vão poder, eventualmente, atacar, pelo menos essa é a interpretação de Israel, o Líbano. Isso não vai demorar muito para acontecer. Nós vamos ter provocações do Hezbollah e as forças de defesa de Israel vão atacar em algum momento. Outro ponto, que é contra a soberania do Líbano, que precisava ser respeitada, é essa zona tampão que Israel insiste em manter entre a fronteira dos dois países e o rio Litani. O Hezbollah é responsável por isso também, porque no acordo de cessar-fogo anterior e em vários acordos anteriores, inclusive dessa guerra sem fim entre os dois lados, eles já tinham também se comprometido a retirar os seus militantes dali e não lançar ataques contra Israel. Também não respeitaram isso. Resultado, Israel invadiu o Líbano, é disso que se trata, continua ocupando essa faixa no sul do país e vai continuar lá. Então também não existe aí nenhum respeito à soberania do Líbano. E para terminar, voltando ao ponto original, o Líbano não tem simplesmente como desmantelar o Hezbollah. O Hezbollah vai continuar existindo como uma grande força social, como uma grande força política e vai continuar em atritos com Israel. Então nós não vamos ter, nós podemos não ter mais a guerra aberta como nós temos, mas nós não vamos ter o respeito integral desse cessar-fogo. Vai ser uma questão de dias para que um dos lados ataque o outro. E o governo libanês precisa de muita ajuda, não só militar, também econômica. É um país que está sofrendo muito. 1/5 da sua população teve que deixar as suas casas, estão deslocados, a grande maioria do sul do país. Mas é um país que precisa de muita ajuda internacional para reconstrução, para viabilidade das suas instituições, porque a possibilidade de você ter uma fragmentação ainda maior do Líbano e uma volta até da guerra civil, o que pode interessar a muitos atores externos, inclusive, é um grande risco. Então, nós só vamos poder pensar em alguma questão de paz mais duradoura se a gente tiver um apoio internacional muito forte para o Líbano. Pois é, eu estava até conversando com uma libanesa que mora
lá no Líbano, e ela falou que ela não acredita mais em nenhum tipo de cessar-fogo, em nenhum tipo de acordo, porque já foram muitos acordos violados anteriormente, e ela estava relatando até que os ataques que Israel fez depois do acordo de cessar-fogo na quarta-feira, que deixaram pelo menos 357 mortos no Líbano, ataques inclusive em Beirute, para ela foi tão ruim quanto as explosões no porto do Líbano, no porto de Beirute, em 2020. Ela falou que o temor que eles ficaram foi nessa mesma magnitude, né? A gente está falando sobre diversos pontos do conflito, mas de fato no Líbano acontece uma situação de tragédia humanitária mesmo. São 1.200.000 libaneses que foram deslocados, já são mais de 2.100 libaneses que foram mortos desde o início desse atual conflito, né? Desde o dia 2 de março. E aí o Rodrigo até fala aqui que é desesperador ver o sul do Líbano, que parece a faixa de Gaza, tamanha a destruição. E, Lori, eu queria jogar para você para perguntar exatamente o que Israel diz que o Hezbollah fez o primeiro ataque ali no dia 2 de março. Israel contra-atacou e já foram 13 militares israelenses mortos e 2 civis dentro de Israel. Por que existe esse envolvimento aí do conflito entre Irã e Estados Unidos com Hezbollah e Israel? Qual que é a relação entre uma coisa e outra? E por que o Hezbollah fez esses ataques a Israel diante desse conflito entre o Irã, Estados Unidos e Israel? Como que o Hezbollah atua como esse grupo proxy do Irã, como se diz? Exatamente. O Hezbollah ele nasceu depois da Revolução no Irã, em 1979, ali no início dos anos 80, quando havia milhares de soldados americanos e franceses no Líbano para tentar, era uma força de paz para tentar garantir o fim da Guerra Civil Libanesa, que foi entre 1975 e 1990. Uma guerra que envolveu cristãos, envolveu palestinos, envolveu sunitas e xiitas também. Na época era a Amal, que era o grupo xiita, que se tornou então um grupo rival do Hezbollah durante muitos anos, até que eles fizeram um acordo. A Amal deixou de ser uma milícia, o Hezbollah continuou sendo as duas coisas, uma milícia e um partido político. A Amal preside o parlamento libanês sempre, porque de acordo com a Constituição, o presidente do parlamento tem que ser xiita e, por acordo entre a Amal e Hezbollah, é a Amal que faz essa parte política, embora o Hezbollah também tenha deputados e tal. E aí o primeiro-ministro é sunita e o presidente é sempre cristão. Então, naquela época, inclusive, houve uma fátua, um decreto religioso de um clérigo lá do Irã, né, com a autorização do líder Khomeini, para que o suicídio fosse tratado como jihad. Porque, de acordo com o Alcorão, o suicídio é haram, é pecado. Você vai para o inferno se você se suicida. Mas o Irã reinterpretou isso, como algumas correntes sunitas também já haviam interpretado no início do século XX, para permitir ataques suicidas. E aí isso foi para o Hezbollah poder atuar. De maneira que o Hezbollah realmente é um grupo iraniano. Ele é composto por libaneses, xiitas, portanto árabes, mas é um grupo iraniano para todos os efeitos. Quer dizer, é um braço do Irã no Líbano para atuar contra Israel. E ele serve exatamente para isso. Nós estamos assistindo qual é o papel político do Hezbollah. Porque o Irã está negociando com os Estados Unidos, né? O Irã quer ter o direito de enriquecer urânio para fins pacíficos, o Irã quer o fim das sanções, né, do petróleo e quer poder continuar tendo o seu programa de mísseis convencionais. E dentro dessa negociação, então, o Irã exige também que Israel pare de bombardear o Líbano e pare de bombardear o Hezbollah. Então, os Estados Unidos exigem, em troca, que o Hezbollah pare de
bombardear Israel, porque essa é uma exigência de seu aliado, o Israel, para viabilizar isso. E aí tem toda uma negociação em torno das questões do urânio, por quantos anos o Irã não poderia enriquecer urânio. Então o Irã propôs 5 anos, o J.D. Vance propôs 20 anos, e aí o Trump disse que tem que ser infinito. O próprio Trump discorda do seu enviado para as negociações, né? Mas porque o JCPOA, que era o acordo firmado entre Barack Obama e o Irã, previa que o Irã, durante 15 anos, enriqueceria urânio a 3,67%, que é o grau para a geração de energia elétrica. Então, se o Trump vem com um acordo parecido com aquele que ele rompeu em 2018, ele perde as suas credenciais de grande negociador, porque ele faz guerras, faz uma série, né, de... o ataque do Hamas em 2023, em outubro de 2023, contra Israel, está associado a esse drama todo, porque o Hamas também é um braço do Irã na Palestina. Então veja tudo o que aconteceu desde 2018, porque o Trump rompeu um acordo que estava funcionando muito bem. A Agência Internacional de Energia Atômica realizava as inspeções mais invasivas de sua história e havia garantia de que o Irã estava cumprindo o acordo. Até onde a gente sabe. Ele passou a enriquecer acima de 3,67 depois que o Trump rompeu o acordo, e a União Europeia não cumpriu a promessa de retirar, de não impor de volta as sanções. Como os Estados Unidos impuseram sanções com efeito também secundário, as empresas europeias entraram em pânico e adotaram sanções contra o Irã, e foi a partir daí, por volta de 2019, 2020, que o Irã passou a enriquecer acima de 3,67. Então o Hezbollah é uma força militar que tem um papel político, como toda força militar, de dar ao Irã cartas mais fortes para impor o seu desejo de moldar o comportamento dos adversários. E basicamente, ouvindo vocês falando, né, o que a gente tem é uma situação